Pois é. Em Mateus 16, versículo 4, está escrito lá. Os fariseus viraram para Jesus e disseram: dai-nos um sinal dos céus para que nós venhamos a crer. Dai-nos um sinal, nós queremos ver o sinal da tua parte. Eles tinham acabado de ver Jesus curando, fazendo milagres, prodígios, porque onde Jesus estava, estava a multidão. E no meio da multidão, estava também os perseguidores. No meio da multidão estavam os fariseus. No meio da multidão que cria, tinha a multidão incrédula. E quando os fariseus chegaram até Jesus dizendo isso, ele falou: uma geração má e adúltera pede um sinal dos céus, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Depois Jesus segue dizendo: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias no coração da terra. Eles não entendiam a palavra. Uma geração má e uma geração adúltera. Uma geração ruim, a qual não conseguia entender a palavra. Uma geração que precisava ver para crer. Uma geração que, invejosa, uma geração que precisava estar em destaque. Quando ouviram que Jesus, estava lá arrastando multidões, eles logo ficavam enfurecidos, porque estavam perdendo o ibope. Estavam perdendo lá a atenção do povo. Porque Jesus, mais do que pregar, ele vivia o evangelho. Mais do que falar palavras, ele vivia o que falava. E os fariseus somente blá, blá, blá. É a verdade. Por isso que Jesus confrontou eles frente a frente, olho no olho. Má e adúlteros. Vocês são pessoa ruim. Vocês são ruins. Porque vocês não conseguem entender a palavra que eu tenho falado. Por isso Jesus chamou eles de uma geração má. Adúltera, sabe por quê? Porque eles achavam que poderiam servir a Deus e servir a 2 senhores. Porque a palavra de Deus fala, não tem como servir a Deus e servir a Mamon, e servir as riquezas, servindo a Deus, e servir a tantas outras coisas que Deus não agrada, não tem jeito. Ou vai aborrecer um ou amará outro, não tem como servir a 2 senhores. Geração que serve a 2 senhores, não tem como. E quando Jesus falou e advertiu os discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus. Porque depois que Jesus falou aquela palavra, ele se retirou e foi para outro lugar. Então, os discípulos começaram em um momento preocupar. Nossa, mas aqui não vai ter pão, não vai ter peixe. Jesus falou, guardai-vos dos fermentos dos fariseus. E eles começaram a pensar, é por causa disso. Como é que nós vamos fazer? Jesus falou assim, peraí gente, vocês estão achando que eu estou falando com vocês? É sobre não ter pão nem ter peixe? Lembra o que eu fiz lá na primeira multiplicação, na segunda multiplicação? Vocês aí estão pensando sobre isso? Então eu vou falar às claras com vocês. Eu estou dizendo, guardai-vos da doutrina, guardai-vos dessas palavras falsas, mentirosas, de homens que falam que servem a Deus e não servem coisa nenhuma. Eu estou dizendo para vocês, cuidado, guardai-vos os vossos corações. E não é diferente nos nossos dias. Tantas coisas têm aparecido, tantos falsos profetas, tantas falsas doutrinas têm aparecido para o mundo afora. As pessoas acham que pode servir a Deus e servir a tantas coisas. Servir a Deus e servir ao dinheiro. O amor ao dinheiro hoje em dia, como naquela época, hoje também é a raiz de todos os males. Devemos servir ao Senhor de inteireza de coração, e deixando para trás as coisas que nos afastam de Deus, deixando aquilo que Jesus falou, o fermento dos fariseus. Em nome de Jesus.